Será que o preto realmente combina com tudo? Depois do vídeo que eu fiz sobre peças que eu me arrependi de comprar, muitas pessoas questionaram quando eu falei que preto não combina com tudo e quando eu disse que alguns pretos me favorecem e outros não. E nesse vídeo eu vou explicar por que que isso faz sentido visualmente, por que que o preto não é tão neutro assim e, claro, como usar o preto ao seu favor. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Jaine Bezerra, eu sou estrategista de marca pessoal e de imagem e minha missão aqui é ajudar mulheres a comunicarem o seu valor enquanto mulher e profissional para assim ocuparem o seu espaço com elegância e personalidade. Quantas vezes você já ouviu por aí que preto emagrece, que preto é elegante, que preto combina com tudo, que preto salva qualquer look? E se eu te disser que isso nem sempre é verdade, porque dependendo da mulher, do tecido, da modelagem, da estrutura, da forma que esse preto aparece, ele pode, na verdade, até endurecer, tornar a sua imagem mais rígida e prejudicar a sua imagem visualmente falando, comunicando muitas vezes o oposto da mensagem que você quer passar. E aí, no meu vídeo passado, como eu disse, eu falei que alguns tons de preto pesavam em mim. E muitas pessoas estranharam, disseram, mas preto é preto, como assim? Mas na comunicação de imagem não é assim que funciona. E nesse vídeo eu quero te explicar de forma clara por que que o preto nem sempre combina com tudo e por que que algumas peças pretas funcionam melhor que outras, dependendo aí da estrutura da pessoa e da mensagem que ela quer comunicar. Depois desse vídeo aqui, você nunca mais vai olhar para o preto da mesma forma. E que fique bem claro aqui, eu não estou demonizando o preto, jamais. Eu amo a cor preta, eu tenho várias roupas na cor preta. Mas o que eu quero esclarecer aqui é porque realmente algumas pessoas questionaram, ficaram confusas por que que eu falei que nem sempre o preto combina com tudo, que existem tons sim diferentes de preto que podem pesar mais ou menos. E é isso que nós vamos esclarecer aqui nesse vídeo, mas não estamos de forma alguma falando que preto é uma cor feia ou que não combina com nada, gente, não é sobre isso, tá bom? Inclusive no final você vai entender como usar o preto ao seu favor e até o seu tom de preto. Então, para começar, sim, o preto não combina com tudo. E além de não combinar com tudo, ele ainda pode desequilibrar um look, ele pode desarmonizar um look. Então, por exemplo, imagine um look todo claro, com cores suaves, cores delicadas, e aí você coloca um acessório preto. Por exemplo, uma bolsa estruturada preta. Veja, estruturada ela já pesa um pouco mais, já traz um toque de seriedade. Se você já assistiu alguns vídeos meus, eu já falei aqui muito sobre linhas retas, linhas arredondadas, e uma bolsa estruturada ela vai ter linhas retas que comunicam essa rigidez, né, essa seriedade. Então, se eu coloco essa bolsa estruturada com linhas retas preta nesse look delicado, você percebe que vai desarmonizar esse look, porque essa bolsa ela vai chamar atenção somente para ela. É como se ela ofuscasse o look, porque causa um contraste muito alto. Já se eu coloco uma bolsa bege, caramelo, por exemplo, ela vai harmonizar melhor com esse look, porque essa cor não vai brigar com as outras cores, assim como acontece com o preto, por ser uma cor que contrasta muito com as cores mais suaves e delicadas. O mesmo serve não só para bolsas, mas também para um sapato, por exemplo, para um cinto. Por isso que se você vai comprar a sua primeira bolsa, por exemplo, eu sugiro que não seja uma bolsa na cor preta, porque vai ser uma bolsa mais difícil sim de combinar. Se for uma bolsa na cor caramelo, na cor bege, ela vai ser mais fácil de harmonizar com cores mais suaves e delicadas, por exemplo, que o preto já não daria muito certo. O mesmo serve para um sapato nude, caramelo, bege, ele vai harmonizar muito mais fácil do que um sapato preto que pode brigar ali com algumas cores. Um cinto da mesma forma. Então não dá para usar o preto? É claro que dá, fica até o final que você vai entender como que você faz para usar o preto ao seu favor e harmonizar também na sua imagem. Mas aqui eu estou trazendo exemplos de que sim, o preto não combina com tudo. Mais um exemplo, se você coloca nesse mesmo look delicado, com cores mais, tons mais pastel, delicados, e você coloca, por exemplo, uma bota preta, ou um coturno, um sapato ali mais pesado, que já tem uma estrutura mais pesada e na cor preta que pesa mais, isso vai carregar ainda mais essa imagem, vai trazer um peso para essa imagem e vai trazer esse desequilíbrio, né? Vai desarmonizar essa imagem. Já se você coloca um sapato numa cor mais suave, vai harmonizar. Então entende que é nesse sentido que eu falo que preto não combina com tudo?
o que não quer dizer que ele não combina com nada, ele combina com várias outras cores que eu vou trazer aqui também. Mas o preto não é universal. Ele pode sim trazer um ruído ali para a comunicação, chamar a atenção de uma forma diferente e até comunicar uma mensagem diferente daquela que você quer comunicar muitas vezes. Então, se você queria passar ali delicadeza, suavidade, acessibilidade e você coloca esse item preto no meio de tons mais pastel, pode sim acabar contrariando essa mensagem, passando o oposto. Outra coisa importante de entender é que preto não é apenas a cor preta. É importante avaliar esta peça preta. Então, avaliar o tecido, né? Se é um preto que tem um tecido ali mais suave, um tecido mais fosco ou mais brilhante, se é um tecido mais macio ou se é mais rígido, mais estruturado ou mais flexível, se é mais ajustada essa modelagem ou se é mais ampla. Tudo isso vai influenciar se esse preto vai pesar em você ou se vai harmonizar. Por exemplo, um blazer preto todo estruturado, ele vai ter uma comunicação diferente de uma regata preta, porque o blazer, por ser estruturado, ele já traz um peso para a imagem. Mas a cor preta, que traz ainda mais um contraste, aumenta este peso, ou seja, carrega a imagem, né? E nem toda mulher sustenta bem essa imagem carregada. Eu, por exemplo, não sustento bem, justamente porque eu tenho uma estrutura menor. Então, se eu uso uma peça muito estruturada e ainda preta, ela vai pesar mais em mim, essa comunicação mais estruturada. Já uma regata mais justa ao corpo, com um tecido mais macio, ela continua sendo preta, só que ela passa outra comunicação. Então é importante também entender que não é só a cor preta que conta ali. Então, muitas vezes, o problema não é a cor preta, mas é como este preto aparece nessa peça, nessa modelagem e nessa pessoa específica. Outra coisa importante também é a quantidade deste preto. Como assim, Jaine? Como eu disse, é diferente um blazer que tem uma manga longa de uma regata que já deixa os seus braços à mostra. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, eu estou toda de preto. E eu não acho que eu estou carregada, eu não acho que está pesando muito em mim. Eu acho que está até harmônico, eu gosto desse look e uso muito. Mas por que então que não está carregada, já que eu estou toda de preto? Veja que eu estou com uma blusa que não tem alças. Então eu deixo aqui os meus braços livres à mostra. Isso dá uma quebrada neste peso da imagem, isso dá uma quebrada nessa rigidez, né? Porque o preto, ele tem essa comunicação de afastamento, de seriedade. Mas quando eu deixo os meus braços à mostra, eu já comunico ali uma acessibilidade que quebra esta mensagem inicial do preto. Então harmoniza, não fica essa coisa muito pesada. Além de deixar os braços à mostra e trazer esse toque de acessibilidade, o tecido também comunica. Então o tecido, por exemplo, desta calça que eu estou usando, por mais que seja uma calça, né, longa, que está cobrindo ali as minhas pernas por completo, é uma calça que ela é mais flexível, ela tem um tecido macio. E isso comunica, assim, também uma certa acessibilidade. Diminui essa rigidez. Já neste outro look aqui que eu usei para vocês verem, veja que eu estou também toda de preto e não estou cobrindo os meus braços, eu estou com um colete e uma calça de alfaiataria. Mas veja que eles têm linhas retas, que são mais rígidas e acabam reforçando essa mensagem junto com o preto de seriedade, de inflexível, né? De um afastamento um pouco e pesa mais em mim, até por conta também da minha estrutura mais uma vez. Então sim, eu acho, na minha percepção, quando eu me vejo, que nesse look aqui eu fico menos harmônica do que nesse. Isso aqui, gente, não é a verdade absoluta. Eu estou falando da minha experiência, da minha percepção quando eu visto essas roupas e eu me observo. Agora veja que interessante, nesse look aqui eu também estou toda de preto e eu estou com uma blusa que ela tem gola e ainda mangas compridas. E eu me sinto muito harmônica e bela neste look. Não sinto que pesa muito em mim, sinto que este outro pesa mais do que esse aqui. Por quê? Mais uma vez, por conta do tecido dessas peças aqui. Essa blusa, ela é uma malha canelada. Ela é um tecido macio, que também quebra essa rigidez, diferente deste colete, que ele é mais duro, é mais rígido, tem linhas mais retas. E essa calça, como eu disse, ela é uma calça que também tem um tecido ali mais macio, não é rígido. Diferente dessa calça aqui,
que tem um tecido mais rígido, linhas mais retas e reforça essa comunicação de mais rigidez, de mais seriedade, que pode sim pesar na imagem, principalmente na minha imagem, mais uma vez, por ser uma pessoa com estatura menor. Além disso, o tom desse preto também é diferente, pelo menos na minha percepção, eu percebo isso. Veja que nessa blusa aqui, não sei se aqui na câmera vai dar para diferenciar direito, mas eu percebo que este preto aqui, este tom de preto, é um tom que é mais frio, que ele absorve mais luz e é mais escuro. Ele favorece mais a minha harmonia. Ele está mais dentro da minha cartela. Já este preto aqui, ele já reflete mais luz. É como se ele fosse um pouco mais quente até. Existem sim tons de preto, um tom de preto mais amarronzado, já um mais azulado, mais carvão, o outro mais esverdeado, até um pouco mais amarelado, que tende a ser um pouco mais quente. E essas cores mais quentes, elas não só não me harmonizam, como ainda pioram até o meu melasma. Quando eu uso uma cor assim, que eu percebo que ela é mais quente, eu percebo que o meu melasma também dá uma reforçada, né? Ele realça mais. Então, juntando toda essa comunicação, veja, não é só a cor preta, mas é tudo isso junto que eu avalio. Por isso que no vídeo lá eu falei, eu acho que essa peça, ela pesa muito em mim, mas não era só por conta da cor preta. Geralmente é a cor preta que reforça a modelagem, a estrutura. Então tem que avaliar tudo isso. Nesses dois exemplos aqui, essas são as diferenças. É mais do que a cor preta, é o tecido, que um é mais rígido, o outro é mais macio, então um comunica mais afastamento, o outro comunica mais acessibilidade. É o tom do preto, que um é mais frio, é mais profundo, o outro já é mais um pouco mais quente. Foi quando eu falei também no vídeo passado, parece um preto mais intenso. Quando eu falei preto mais intenso, eu quis dizer um preto que contrasta mais comigo, que chama mais atenção, sabe? Então percebe que não é só a cor preta que deve ser avaliada para entender se vai combinar ou não, porque aqui eu não falo só de combinar com outras cores. Quando eu falo preto não combina com tudo, eu não estou falando só de que preto não combina com todas as cores, mas eu estou falando aqui de harmonia como um todo, né? Então não é só sobre outras cores, mas sobre a modelagem dessa peça, para a estrutura dessa pessoa, a comunicação das linhas dessa peça. Tudo isso, junto com a cor preta, pode pesar mais ou não. E outra coisa importante de lembrar é que o preto pode mudar completamente a imagem que você passa. Então, o preto, ele costuma comunicar poder, seriedade, força, credibilidade, afastamento. E isso pode ser muito bom em alguns contextos, pode ser ótimo essa comunicação, mas nem sempre, né? Se você quer passar uma mensagem ali de mais proximidade, de mais acessibilidade ou até delicadeza, o preto pode não ser uma boa opção. Ainda mais dependendo do tecido, da estrutura, da modelagem, se é mais rígido, se é mais macio, se a linha é mais reta, se é mais ondulada. Lembra? Tudo isso junto comunica, não é só a cor preta. Então, quando eu falo que o preto não combina com tudo, eu não me refiro só a outras cores, mas eu me refiro ao preto não combina com todo o contexto, ele não combina com toda a comunicação de imagem, ele não combina com toda a modelagem de outra peça, dependendo principalmente da estrutura dessa mulher, porque essa cor pode pesar mais junto com a modelagem, com umas linhas mais retas, com uma modelagem mais rígida. Isso quer dizer que você não deve mais usar preto? Jamais! O preto é uma cor lindíssima e você pode montar looks belíssimos usando peças na cor preta. E como usar o preto, então, ao seu favor? Primeiro, escolhendo cores que harmonizam ali com o preto. Então, por exemplo, o branco, eu acho particularmente que branco e preto fica uma combinação belíssima, né? Contrastante, mas harmoniosa. Também o preto com cinza, que não contrasta tanto, fica ali harmônico, uma cor próxima à outra. O preto com bege, preto com off-white, ou ainda também preto com cores profundas, né, mais escuras, que harmonizam naturalmente com o preto por também ser uma cor mais escura. Então, por exemplo, um vinho, um preto com azul marinho, verde militar. E sim, se você quer passar harmonia... E, gente, o que é harmonia? Harmonia é repetição. É quando você repete algo que já está ali e isso harmoniza. Por exemplo, quando você repete uma cor que já está ali, isso cria uma harmonia visual. E a harmonia é um dos fundamentos da beleza. Aquilo que é harmônico tende a ser mais belo. Então, se você quer comunicar harmonia, é importante sim que você evite usar o preto com tons pastel, né, com tons mais clarinhos, como um rosa clarinho, um azul clarinho, um verde clarinho, um lilás,
porque são cores que são menos contrastantes, são cores suaves, e quando você coloca um preto ali, isso vai contrastar muito e vai desequilibrar, vai desarmonizar esse look. Então, uma bolsa bege com um look clarinho, suave, vai harmonizar mais. Um cinto bege, um sapato bege vai harmonizar mais do que uma bolsa preta ou do que um cinto ou um sapato preto, por exemplo. Então, sim, para acessórios como bolsa, sapato, cinto, a cor bege, caramelo, elas são cores mais coringas do que a cor preto, porque o preto, ele pode sim trazer essa desarmonia. Isso quer dizer que você não vai ter acessórios pretos de forma alguma. Não é sobre isso, é sobre saber usar estrategicamente. Como é que você pode usar ali bolsa preta, sapato, cinto preto? Quando você for usar um item preto, o importante é você trazer um outro ponto preto no seu look, que assim você vai repetir a cor e você vai harmonizar esse look. Então, por exemplo, você vai trazer uma bolsa preta, coloca um sapato preto, né? Ou então um cinto preto, ou até uma blusa ou uma calça preta, um short preto. Você vai repetir essa cor e aí você vai trazer a harmonia. Uma outra forma de usar o preto sem pesar, se você acha que pesa algumas vezes em você, como eu acho que pesa em mim, é você fazer como eu faço às vezes, né? Deixar um pouco de pele à mostra para assim quebrar essa rigidez, esse distanciamento e trazer ali um toque de acessibilidade para harmonizar. E uma outra forma é também trazer acessórios dourados, por exemplo, que assim eles harmonizam, né? Eles trazem um tom a mais para a imagem, não fica só aquele contraste do preto, chamando a atenção. Lembrando que nem tudo que funciona em mim vai funcionar em você, nem tudo que funciona em uma mulher vai funcionar necessariamente em outra. Tem mulheres que vão ficar belíssimas e vão brilhar com o look todo preto. Tem outras que vão ficar apagadas, que vai endurecer a imagem dela, que vai deixar ali algo mais rígido. Então não, o preto ele não é neutro visualmente, ele não é neutro na comunicação e ele não é neutro para todas as pessoas. E o elegante não é seguir uma regra universal, é seguir aquilo que funciona melhor para você. Então use a cor preta e olhe no espelho como é que você se sente, a mensagem que você está comunicando. Perceba não só a cor preta, mas como eu disse, a modelagem, as linhas desse tecido, a estrutura, porque tudo isso junto pode harmonizar ou pesar. Então não, preto não combina com tudo. Ele pode até ser poderoso, elegante e até versátil, mas universal ele não é. O que faz uma roupa funcionar, combinar, não é só a cor, mas a harmonia entre a cor, o tecido, a modelagem, a estrutura e a mulher que veste ela. E para você que acha que não fica bem de preto de forma alguma, acredite, há uma versão de preto que é só sua e ela pode estar literalmente nos seus olhos. Calma que eu vou te explicar. Lá no meu método online, que é o Eleve Sua Imagem, eu ensino passo a passo do método Zyla, que é um método de análise de cor, onde você encontra as cores que mais te favorecem, porque são cores que já estão em você. E quando você repete elas na sua maquiagem, nas suas peças, nos seus acessórios, na cor do seu cabelo, você comunica harmonia, porque você está repetindo algo que já está ali em você. E lembra que a harmonia é um dos fundamentos da beleza. Então essas cores te favorecem e te deixam ainda mais bonita. E uma das cores encontradas no método Zyla é a sua versão de preto, que não necessariamente é uma cor preta, mas que é aquela cor que traz o mesmo efeito da cor preta em outras pessoas, né? Que traz ali a sofisticação, a profundidade, a elegância da cor preta, só que uma cor que harmoniza em você. Então, inclusive, eu estou aqui hoje com a minha versão de preto, que veja, não é um preto, é um azul petróleo, e que eu acho belíssimo. Isso quer dizer que eu não posso mais usar preto só porque essa é a minha versão de preto, né? Que fica melhor em mim do que o preto? Claro que não, eu uso preto, tenho várias peças, acho lindo, amo, uso bastante preto. Isso apenas quer dizer que essa cor me favorece mais do que a cor preta, não quer dizer que eu vou deixar de usar a cor preta. Eu sempre deixo aqui na descrição o link do Eleve Sua Imagem. E se você ainda não se sente pronto para o Eleve Sua Imagem, conheça o meu Guia Prático Elegante, onde eu montei mais de 140 inspirações de looks elegantes alinhados aos 7 estilos universais, para você sempre ter o que vestir e comunicar elegância e credibilidade antes mesmo de abrir a boca. O link também está aqui abaixo. E agora eu quero saber de você. Você acha que o preto te favorece ou que pesa na sua imagem? Comenta aqui que eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, ativa também o sininho das notificações para receber um alerta sempre que eu postar um vídeo novo e eu te vejo no próximo vídeo.